Olá, galerinha! Eu sou a Aline Valério, professora de língua portuguesa. E hoje vamos falar um pouquinho dos efeitos dos articuladores das palavras. De como é que essas palavras se articulam para formar outros significados, para deixar a nossa língua mais expressiva. Na verdade, a língua portuguesa é muito expressiva, exatamente devido a essa variedade de palavras, essas formas de uso de palavras e essa possibilidade linguística, ok? Vejam bem, na língua você pode expressar opiniões, você pode brigar com alguém, você pode ser carinhoso e sincero com alguém, pode dar sua opinião, ouvir a opinião do outro, apenas se comunicar, provocar o riso contando alguma piada, algum caos, algum acontecimento engraçado, ok? Para isso, você vai utilizar, obviamente, as palavras. E essas palavras, elas podem adquirir uma significação muito variada. Às vezes, uma mesma palavra pode ter vários significados. Veja bem, manga. Manga pode ser a fruta, manga, ou pode ser a manga da minha camisa. Uma mesma palavra com uma significação variada. Esse é apenas um exemplo. Quando você tem uma mesma palavra que pode ter diversas significações, a gente vai chamar de polissemia. Isso, poli, de vários. Então, a polissemia das palavras é um desses efeitos que pode causar uma maior expressividade na língua. Entendeu? Mais adiante também, você precisa entender que as palavras elas são utilizadas para nomear lugares, ações, sentimentos. Então, essas palavras, esses nomes, são chamados de significantes. Então, a forma ali da palavra, né, cada letrinha, cada sílaba, é exatamente o significante. E esses significantes podem ter vários, ou apenas um, dependendo da palavra, dependendo como você use, um significado. Os significados estão ligados ao que significa os significantes. Não confunde. Significante é o formato, a forma da palavra. E os significados é essa interpretação desse significante. Entendeu? Eu sei que tem muito sig aí, mas dá para diferir bem, ok? Vamos lá. Não menos importante, esses significados e esses significantes, na verdade, esse significado dos significantes, eles podem ter sentidos variados. E é aí onde entra o conceito de denotação e conotação. Denotação, conotação, você já deve ter ouvido falar. Denotação é quando uma palavra ela tem um sentido real, literal. É aquele sentido que você vai lá, ó, abre o dicionário e vê. Já o conotativo é aquele significado figurado. É um outro significado que a palavra pode adquirir. Aline, deu para entender mais ou menos. Veja bem, temos a forma verbal voava, que veio do verbo voar, né? Quando eu digo, o pássaro voava pelo céu da cidade. Então, o sentido denotativo, ele está aí nessa frase. Por quê? Porque voava realmente é o ato de voar. Então, a gente tem aí a denotação, o sentido real. Se eu disser, o carro voava pelas ruas do meu bairro, o carro não pode estar simplesmente voando como pássaro. Esse voava vai ser no sentido de andar muito rápido, de correr, na verdade, não é nem andar, né? Vai ser uma velocidade muito grande. Então, esse voava aí, você está criando outro significado diferente do original. Então, aí nós temos a conotação. É o sentido literal. E para isso é muito comum, quando é o denotativo, usou ali o que tem no dicionário, que você já sabe o que é literal. Já quando a gente vai usar o sentido conotativo, isso aí vai ser diferente, porque nós vamos precisar de alguns recursos da língua portuguesa. E isso é muito comum quando a gente utiliza as figuras de linguagem, ok? Para o uso das palavras ou significantes no sentido conotativo, podem ser utilizadas as figuras de linguagem. Assim, os significados das palavras ficam mais expressivos. Como assim, Aline? Sim, você pode querer exagerar, você pode querer
dar notícia, sei lá, ruim e eufemizar. Você pode querer comparar, você pode utilizar um recurso para falar de maneira diferente. Então, toda vida que você faz isso, você acaba utilizando uma figura de linguagem. Então, alguns exemplos de figuras de linguagem, que vocês também podem chamar de figuras de estilo ou figura de retórica, são metáfora, metonímia, sinestesia, gradação, eufemismo, hipérbole, personificação, antítese, paradoxo, pleonasmo, catacrese, elipse, zeugma, hipérbato, polissíndeto, assíndoto, anacoluto, anáfora e comparação. Compreendeu? Então, cada uma dessas tem um efeito na língua. Por exemplo, é muito comum, e você pode dizer, mas isso é errado. Mas dependendo de como estiver sendo feito o uso, essas figuras são exatamente para isso. Algumas acabam sendo desvios, mas como elas são utilizadas muito na questão do texto literário, elas podem sim. Quando eu digo, a minha filha é minha vida. Há uma comparação. A minha filha é como minha vida. Se eu utilizo sem esse como, a minha filha é minha vida, há uma metáfora. Eu estou comparando a minha filha com a vida sem usar o como. Eu estou usando uma figura de linguagem. Quando eu boto este como, quando eu coloco, faço a inserção desse como, a minha filha é como a vida, este como, ele deixa de ser uma metáfora, essa metáfora passa a ser uma comparação. Compreende? Já quando você quer exagerar, por exemplo, você chega da escola, sei lá, de algum compromisso, chega para sua mãe, para o seu pai, quem mora com você e diz assim, não, eu tenho que comer agora, eu estou morrendo de fome. Note que há um exagero, você não está morrendo literalmente de fome, você está com muita fome. Então essa expressão morrer de fome é o que a gente chama de um hipérbole, é um exagero, ok? Há também algumas formas de eufemizar, de diminuir, né? De repente, quando você, sei lá, quer dizer que alguém reprovou em alguma escola, em algum curso, aí para você dizer, você reprovou. Olha, você reprovou, não, fique triste não, você terá a oportunidade de rever os conteúdos. Você está tentando fazer com que a pessoa, né, tenha um impacto menor. Então, esses são alguns exemplos de situações que as figuras de linguagem podem fazer dentro da língua para ela ser mais expressiva. Note que quase sempre isso vai mexer com o sentido conotativo. E aí existem outros, né? Por exemplo, o pleonasmo, tão conhecido, subir para cima, descer para baixo. Cuidado aí com o elo de ligação, porque se é de ligação, né, o elo já é ligação. Então tem essa repetição, que pode ser um recurso em determinados textos, em determinadas falas, mas também pode ser que você precise ter um cuidado, né, para não utilizar com tanta frequência num texto, por exemplo, que seja não literário. Na sua redação, por exemplo, dependendo se for para um curso, para o Enem, isso aí já tem que ficar, né, com um pouco mais de atenção. Você precisa ter mais atenção, certo? E aí, como já vimos, a língua tem um vasto repertório de palavras com significantes, né? Então, essas palavras são os significantes. E os significados é a interpretação delas. Mais uma vez aí para você não esquecer. E essa articulação pode ser feita nas mais variadas formas. Pode ser na escrita, pode ser na fala. Você vai encontrar nas tirinhas, nas piadas, nos trabalhos escolares, universitários, notícias, podcasts, no próprio WhatsApp, gente, Instagram. A gente está usando palavras o tempo todo. Então, fica aí atento. Né? A aula não é só para você utilizar na escola, no exercício, no concurso, no vestibular. Não, é nesse uso cotidiano, por isso que é tão importante. Na verdade, a língua portuguesa, ela faz parte do teu cotidiano. Então, vamos estudar essas palavras com o objetivo de você perceber, por exemplo, onde é que há humor? Numa charge, numa piada, né? Então, como é que você vai perceber isso no dia a dia? Percebe a importância? Então, para esse tipo de texto, né? Aí para cada tipo de texto, você vai ter exatamente um recurso. A gente também, por exemplo, para o humor, é muito comum ambiguidade
ou para outros textos também, informações implícitas. Então, dentre todos esses recursos que eu falei, além das figuras de linguagem, a gente vai ter também a ambiguidade e também as informações implícitas. A ambiguidade, quando eu digo, por exemplo, Tereza, Aline saiu e levou a sua bolsa. De quem foi a bolsa que a Aline levou? Foi a da Tereza ou foi a dela? Esse sua não fica claro. Há uma ambiguidade nesse caso. Então, quando há mais de uma possibilidade de sentido, chamamos de ambiguidade. E esse é um vício de linguagem. Tá errado? Calma. Na nossa fala, isso é muito comum. Então, para determinados tipos de texto, você vai ter que ter cuidado para não cometê-la, e em determinados tipos de texto, você vai cometê-la, você vai utilizar esse recurso para dar ênfase ou então para ilustrar alguma situação, para de repente fazer um humor, para ter aquela confusão necessária para o leitor. Então, preste atenção, é o uso que importa, ok? A gente vai ter dois tipos de ambiguidade. A gente tem a polissêmica, que é quando um significante, uma palavra, tem mais de uma interpretação. Exemplo, a gata da minha vizinha é muito elegante. Pode ser o animal de estimação, ou eu posso estar utilizando gata como se fosse um elogio para minha vizinha. Então, aí eu tenho a mesma palavra com mais de um significado. No caso da ambiguidade estrutural, é o nosso primeiro exemplo. Tereza, a Aline saiu e levou sua bolsa. Então, esse sua aí vai confundir. Não sei se está se referindo a Aline ou a Tereza. Aí é a ambiguidade estrutural, ok? Para finalizar, para fechar a nossa aula de hoje, a gente vai ver só as informações implícitas, que são os pressupostos ou os subtendidos. E não é a mesma coisa não, Aline. Não, são dois recursos diferentes. Veja bem, o pressuposto é a informação que não está mencionada de forma explícita no texto, mas existem marcas nas entrelinhas que o leitor vai fazer essa interpretação. Veja aí o exemplo. Os alunos continuaram estudando mesmo com a pandemia. Note que eles continuaram. Se eles continuaram, você vai pressupor que eles já estavam estudando. Então, aí é o pressuposto. Não está no enunciado, mas você tem como ter noção, né, de que ele já existia. Já o subtendido é quando há uma insinuação a respeito de alguma informação. Quando você diz, meu pai ganhou na loteria depois de apostar quase R$1.000. Aí você diz, vale-me Deus, pois é. Então você diz, fica subtendido que ele tinha R$1.000 para poder conseguir fazer essa aposta. Você não tem certeza. Ele pode ter pedido emprestado, ele pode, mas de qualquer forma, você subtende que ele tem para fazer essa aposta. Viu aí? Não é a mesma coisa. Fica aí de olho, subtendido e pressuposto, que acabamos de falar. Com isso, a gente termina a aula de hoje. Espero ter ajudado. Até a próxima!